Louvado e exaltado para todos sempre é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo de Deus. Neste momento, agradecendo a Deus por mais essa rica oportunidade. Nessa manhã de sexta-feira, 25 de agosto, de segunda a sexta-feira, sempre gravando uma mensagem para nossa edificação, para a edificação da Igreja de Cristo. Nós venhamos, irmãos, atentar bem para a palavra de Deus todos os dias, ser grata a Ele pelas oportunidades que Ele que nos dá. Nesse momento eu agradeço a Deus por tudo, pois não tenho nem palavra para agradecer. Sei que se estou aqui é a misericórdia dele, que se renovou mais uma vez. Por isso estamos juntos. Amém? Glória a Deus. Desejando a todos, irmãos e irmãs, os de perto e os de longe, um dia abençoado com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo sobre cada família aqui representada. Onde chegar essa mensagem, Deus possa falar grandemente aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Deus seja sempre louvado, Deus seja sempre enaltecido. Ao nosso Deus toda honra, toda glória. O apóstolo Paulo, irmãos, quando ele escreve para Timóteo aqui, ele tinha essa preocupação de que ele exercesse o seu chamado, o seu ministério com fidelidade, com diligência, ou seja, que ele fosse uma pessoa ativa, cuidadoso, zeloso, não somente com Deus, mas que também ele fosse também com as pessoas ao seu redor, que ele fosse um exemplo. Porque, irmãos, uma coisa é eu falar, outra coisa é eu demonstrar em comportamento, em atitude. Isso é o que? O testemunho é muito mais importante do que 1000 palavras. Então, que ele fosse exemplo. Essa era a preocupação do apóstolo Paulo. E que ele se apartasse daquilo que é contrário à palavra de Deus, que ele chamava de fábulas. Tudo que era ensino contrário à palavra de Deus, que ele rejeitasse. E essa deve ser também a nossa vontade aqui, enquanto estivermos aqui, irmãos. Rejeitar tudo aquilo que é contrário ao ensino de Cristo. Amém? Para que assim não venhamos ficar de fora. Precisamos cuidar de nós mesmos, para poder então cuidar de outro. Amém? Então o conselho dele aqui, irmão, serve para todos nós. Eu preciso cuidar de mim, pedir a Deus que cuide de mim, que eu sozinha não cuido de mim. Através da palavra, Deus venha me instruir, para que então, depois, através da minha vida, cuidada por Deus, eu possa então cuidar de alguém. Para que eu não venha me perder, e para aqueles também que me ouvem não venham se perder, mas que eles, uma vez entendendo a palavra, possa também ser salva, também através da palavra. Não só eu, mas outros também, enquanto estão ouvindo a pregação, possam também alcançar a salvação que foi dada a todos que creem e que obedecem. Amém? Glória a Deus. Abra aí sua Bíblia, por gentileza. Em 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4, nós vamos ler o 6 em diante, está escrito assim: propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensinas, ninguém te despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar, ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, ao qual te foi dado por profecia
com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Olha aqui, irmãos, a preocupação dele. Este filho na fé, pelo qual ele tinha ganhado ele para Cristo, e ele estava instruindo de que forma ele poderia seguir no seu ministério. Então, irmãos, não é de toda forma que entra no céu. Olha que coisa seríssima, irmãos. Precisamos ser exemplo, precisamos, irmãos, dar o verdadeiro testemunho, não só de fala, mas ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa justa, ser uma pessoa amável, ser uma pessoa, irmãos, que cumpre com o seu chamado de maneira obediente. É necessário, irmãos, rejeitar todo o ensino ao contrário, mas perseverar e que, irmãos? Guardar o quê? A palavra da fé. Esta doutrina que ele está falando, irmãos, é a Bíblia Sagrada. Por isso que ele diz que ele, propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro. Ou seja, que quando ele vier ensinar, ele venha ensinar o quê, irmãos? A palavra de quê? Da fé. Que palavra é essa? A Bíblia Sagrada. Portanto, estas coisas aos irmãos serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. A boa doutrina é a palavra de Deus. Então, quando eu tenho a palavra de Deus, que alguém vier me ensinar algo contrário à palavra de Deus, você não vai aceitar, mas você vai rejeitar. Com muita educação, com muito cuidado, com zelo, mas dizendo não, rejeite. Rejeitar é o quê, irmãos? Dizer não para aquela prática errada, a fábulas, a ensinos errados, irmãos, a tudo que vem de encontro, que é contrário à palavra de Deus, que ele rejeitasse. Esse é o conselho que ele está dando aqui para ele, que ele rejeitasse e que ele fosse uma pessoa que tivesse zelo por o quê? Por as coisas de Deus, por a palavra de Deus, que esta sim, ela é proveitosa. Ele vai dizer que o exercício corporal pouco proveita. Seja, ele não é que ele está dizendo que não é para fazer um exercício, não é nenhum exercício, mas nessa maneira aqui, nessa forma aqui, que ele não se preocupasse tanto em um exercício físico, mas ele fosse preparado na maneira de como ele tratava as pessoas, fosse uma pessoa piedosa, porque para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Ele está falando de quê? De salvação. Não somente aqui, mas o que ele está fazendo vai resumir para o dia da salvação, porque se ele começa a dar ouvido a coisas externas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, o que ia acontecer? Ele ia se perder, ele ia se embaraçar. Por isso que ele manda rejeitar, mas se apegar à piedade, mas se apegar à caridade, ao amor sincero, ao amor verdadeiro, e que ele fosse um exemplo. Esse era o conselho dele, que ele fosse uma pessoa zelosa no seu chamado, uma pessoa fiel no seu ministério. Porque para isso trabalhamos, lutamos, pois esperamos no Deus vivo. Em quem nós temos esperado, irmãos? Não é no ser humano, não. Porque se você olhar para o ser humano, tu vai falhar, tu vai errar, tu vai se frustrar, tu vai se decepcionar. Mas não, a nossa esperança, irmãos, tem que ser em Deus. Então ele vai dizer o quê? Pois esperamos no Deus vivo. Eu estou lendo 1 Timóteo 4, no 10, irmãos, eu estou lendo, no 10. Porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo,
que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis, todos os homens que obedecem, irmãos, que se submetem, que são fiéis a esta palavra e que aceita esta palavra, toda ela é digna. Ele diz isso no 9, esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. O Deus que é fiel, o dono da palavra, porque ele vela para cumprir com a sua palavra. E nós, para sermos salvos, precisamos também, irmão, ser fiel ao nosso Deus, ser fiel a esta palavra da verdade que liberta e esperar inteiramente, somente, irmãos, no Deus vivo. Nosso Deus é vivo. Se ele é vivo, irmãos, ele está trabalhando ao nosso favor. Se ele é vivo, ele está pronto a nos ajudar. Basta nós obedecermos a sua palavra e ele vai agir ao nosso favor, para a glória do nome dele, irmãos, para louvor do nome dele. Ninguém te despreze na mocidade, ser pois zeloso e ser um exemplo dos fiéis na palavra. Então, na palavra, irmãos, não basta só eu falar, não. Eu tenho que verdadeiramente viver aquilo que eu já sei. Esse é o maior testemunho. Ele está aqui alertando a ele, dando esse conselho para ele, que ele seja exemplo. Porque exemplo de palavra, irmão, não serve. Tem que ser em gestos e atitude, da minha maneira de tratar, de como comunicar com as pessoas, de como tratar as pessoas. Eu tenho que ser exemplo. Exemplo em todos os sentidos, irmãos. Exemplo em todas as áreas, porque senão eu vou falar. Ninguém vai dar crédito. Ninguém vai acreditar naquilo que eu estou falando. Por quê? Porque não sou um exemplo, não tenho dado um bom testemunho. Então, o testemunho, ser exemplo, irmãos, é você dar testemunho, faz toda a diferença. Faz toda a diferença nas nossas vidas, não somente no falar. E ele pede, irmãos, para que ele seja exemplo. Ninguém te despreze na tua mocidade, ser exemplo. Eu estou lendo 1 Timóteo 4:12. Já estou quase encerrando para nós orarmos, irmãos. Ninguém te despreze na tua mocidade, ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, ou seja, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Precisamos ser puros, irmãos. A nossa fé tem que estar ativa, mas nós precisamos cultivar a pureza em nós. Precisamos estar com a mente limpa, o coração limpo, para que Deus assim habite em nós. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Então nós precisamos, primeiro, para me ensinar, eu tenho que estar lendo, eu tenho que estar meditando, eu tenho que estar na palavra, primeiramente, cuidando, aí onde eu cuido de mim mesmo, para poder então cuidar de alguém. Então eu estou lendo, eu estou aprendendo, Deus vai me ensinar por graça e misericórdia, Deus vai me instruir, Deus vai te instruir, você vai começar a exortar, logicamente, de acordo com a palavra, o que a palavra diz, você vai ministrar o que Deus está dizendo. Se Deus está mandando dar uma palavra de correção para alguém que está no erro, você precisa ter isso em mente, exortar, ensinar e até que eu vá. Então ele está aqui preparando ele, irmãos, a ser uma pessoa fiel no seu ministério. Ele vem a ser a diferença, que ele vem a fazer a diferença, não tem como, irmãos. Conseguimos influenciar alguém, deixar que alguém pare a nos ouvir, se nós mesmos não fazemos aquilo que falamos. Se nós mesmos não tiver isso em mente, eu preciso cumprir, eu preciso viver esta mensagem para poder então eu falar, porque não vai fluir. Deus não vai operar, irmãos, a nossa ministração da palavra. Fica uma coisa vazia, fica uma coisa morta. Porque não estamos vivendo aquilo que pregamos e precisamos pregar de acordo com o que eu estou vivendo realmente. Não de toda forma, irmão, mas com diligência, mas com cuidado, atentando sempre para o que Deus diz. Porque isso, irmãos, é ser exemplo. Isso é ser uma pessoa que tenha bom testemunho. E é isso que ele está mandando, ele persistir. Persistir é não parar. Todos os dias está ali, olha, persistente, lendo, meditando, buscando, se enchendo da presença de Deus. E aí, quando ele está assim, irmãos, ele vai ter
como saber exortar, como saber ensinar, mas primeiro ele vai se encher desta palavra que é digna de toda a aceitação, que nós vamos ter prazer, irmãos, desta palavra. Para encerrarmos e orarmos, irmãos, olha, o último conselho que é lindo, que é proveitoso para todos nós: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, irmãos, quando ele cuida dele mesmo, quando ele observa esta palavra, obedece essa doutrina que é a palavra que nos salva, praticando, irmãos, aquilo que já está escrito. Então, quando ele faz isso, não somente ele é salvo. Quando ele pratica, quando ele cuida dele mesmo, de obedecer primeiramente. E assim ele diz: você fazendo isto, salvarás a ti mesmo e salvarás a ti mesmo, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Os que ouvem e obedecem também, irmãos, os que ouvem e obedecem também vão ser salvos, mas precisam ouvir e praticar, obedecer, irmãos, e assim Deus vai salvar, amém? Então a palavra é essa, irmãos, nós precisamos obedecer esta palavra que é digna, toda ela é digna de aceitação, e buscar, irmãos, aprender a cada dia, e se fortalecer, meu irmão, minha irmã, nesta palavra, olhando para quem? Para o Deus vivo, esperando em quem? Num Deus vivo. Então tira os olhos do ser humano, tira os olhos seja de quem for do problema e olha para esse Deus vivo e poderoso para nos salvar, para nos restaurar, para nos resgatar. Ele é fiel para cumprir com a sua promessa. Amém? Oremos ao Senhor. Pai justo, Pai querido, Pai santo, obrigado pelos teus ensinamentos, obrigado por este momento na tua presença santa e poderosa. Deus, entrega essas vidas em tuas mãos. Age, meu Pai, por misericórdia na vida de cada um delas. Eu entrego em tuas mãos, Pai, agradecendo ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus. Amém.